Olá, aqui é a Ellen, muito alegre e feliz em estarmos juntos. Este programa será dedicado a todas as essências divinas, às crianças universais que somos todos nós. Vamos estar juntos para que nós possamos despertar essa criança interior, ou seja, a nossa vida perfeita, à imagem e semelhança de Deus. Difícil acreditar nos dias de hoje que temos dentro de nós essa essência, difícil manifestá-la no dia a dia, mas quando nós agora nos enxergarmos e nos sentirmos como energias luminosas, partículas divinas, que estamos transitando por mundos e mundos e que no momento estamos aqui nesse planeta Terra e sabemos também que acreditávamos sempre que estávamos sós, mas agora é necessário que a gente compreenda que a vida universal do Criador, a fonte de toda a vida, sempre esteve e sempre estará dentro de nós. Quando nós manifestamos como vida material, começamos a acreditar na matéria, nos prendemos nela e esquecemos que nós somos o positivo e o negativo, não como bem e mal, mas simplesmente como duas forças, força material e força espiritual. E quando nós, como crianças simples e também eu diria ingenuamente, percebemos que estamos forçando a vida aqui na Terra como se fosse uma coisa muito desagradável. E, como nós acreditamos, as energias que vêm a nós são atraídas pelas nossas crenças. Por isso é que eu resolvi agora trazer Pitágoras, não é? No programa anterior nós falamos sobre a vida de Pitágoras, esse grande ser, e para mostrar também que esse conhecimento não se trata de uma banalidade como os homens quiseram mostrar, mas sim um conhecimento fonte, raiz, um conhecimento que vai trazer para nós uma alegria de viver tão grande, mas tão grande que toda a vida material, o mundo dos homens, será então dominado. Como Jesus dizia, eu vim para trazer vida e vida em abundância. Ele queria dizer que só é abundante aquele que sabe que tem dentro de si a verdadeira abundância. Abundância de amor, de ideia, de fraternidade, enfim. Nós vamos viajar pelos números e vamos compreender que os números em si são forças vivas, eles não são simplesmente algarismos, e essas forças estão dentro de nós. Vamos hoje interpretar do 0 até o 9, porque segundo Pitágoras, essas 9 salas do nosso inconsciente são as forças que dirigem ao nosso interior e principalmente se manifestam também na vida terrena, ou seja, no mundo material. Vamos começar, mas assim como se nós fôssemos uma criança aprendendo beabá. O significado metafísico dos números. O 0 significa o verbo criador, ou seja, a essência divina que habita dentro de nós. No Gênesis, o 0 significa a primeira causa, refere-se à fonte primordial, ou seja, aquela energia divina que trazemos dentro de nós e que desconhecemos. Por isso que o 0 é ou tudo ou nada. Se nós verificarmos, o 0 em si não tem um valor como energia manifestada. Ele ainda traz a causa, o ser manifesto, ou seja, a fonte primordial do homem. E quando o 0 é colocado
ao lado direito de qualquer número, ele acrescenta, ele traz acréscimo, ele traz valor. Então, o zero, segundo o ensinamento de Pitágoras e segundo o ensinamento de Jesus, esses dois grandes mestres, nós vemos aqui uma equivalência fantástica. Por quê? O zero traz a proteção divina, ou seja, a nossa essência divina, primordial, que está sempre animando a nossa vida material, né? Então seria, as pessoas chamam de alma, mas eu prefiro chamar de essência, para que nós não tenhamos nenhuma confusão, né? Porque a mente humana é muito racional e começa a confundir. Então o zero é a nossa essência primordial, criada à imagem e semelhança de Deus, ou seja, luz, energia e amor. O número 1 começa a existir, ou seja, no Gênesis está escrito: haja luz. O 1 é como se fosse um pequeno pontinho da criação, através da primeira emanação espiritual que apareceu, ou seja, que se tornou visível. Então é a primeira emanação de luz que a nossa alma, né, a nossa essência, continua seguindo o seu caminho através do que? Do 1. Ele representa o começo, um novo início e a unidade. Então, todas as vezes que no nosso nome, na nossa data de nascimento, aparece a força, a energia do número 1, indica que nós temos a oportunidade de reiniciar, de começar novamente, de estar sempre levando adiante a nossa energia. Então, o 1 é a primeira manifestação nossa e também ele traz a iniciativa de continuarmos o nosso caminho. O número 2. E Deus separou a luz das trevas, está escrito na Bíblia, não é? Então, aí começa o homem a perceber que ele está num corpo físico e ele começa a sentir. Então, o 2 representa a nossa sensibilidade, tudo aquilo que nós sentimos dentro de nós. Quando nós percebermos que tínhamos os 5 sentidos, né? Podíamos tocar, podíamos desfrutar daquelas energias. Então, é a nossa sensibilidade. Também, no 2, existe uma dualidade. O dia e a noite, o céu e a terra, o homem e a mulher e todos os pares de opostos, ou seja, o homem como matéria e como espírito. O 2 é aquele ser, que é aquela energia que dentro de um ser traz justamente isso, a relação eu comigo mesmo, eu com o outro. Por isso que o 2 na numerologia é considerado o número dos relacionamentos. E ele mostra como que a gente se relaciona com a gente mesmo e também com os outros. E como que a gente pode se adaptar ao outro. Porque enquanto estamos sós, nós somos donos, não é? O número 1, dominamos a nossa vida. Mas quando aparece um outro ser, então nós precisamos nos adaptar através da sensibilidade nossa e do outro. É maravilhoso porque o 2, quem tem esse número, tem bom senso, tem calma, tem ponderação, consegue se adaptar às pessoas com compreensão. E o 2 também é aquela compreensão de que nós somos espírito e matéria, ou seja, essência divina e ao mesmo tempo seres materiais.
E quando tivemos o 2, começamos a perceber que sentíamos fome, sentíamos sede e sentíamos necessidade de companhia. No 2 é que foi criado, segundo a Bíblia, né, que é apenas uma manifestação para que nós possamos entender que foi criado então o homem e a mulher. Agora chegamos ao número 3. O 3 é considerado o número da Trindade. Adão, princípio masculino, Eva, princípio feminino, e a criança, ou seja, os frutos da união de todas as coisas no universo. Como para perpetuar a espécie, foi criada a outra parte do ser. Nós tínhamos Adão simbolizando a energia Yang, né? A energia da força, a energia da vontade de realização, ou seja, o poder interno, e depois foi atribuída a energia Yin, que era a ternura, o carinho, a compreensão, a meiguice, né? E a manifestação do amor. E na união dessas polaridades começaram então a vir os frutos, e Deus dizia: para perpetuar a espécie humana foi necessário que unissem as duas energias Yin e Yang para que houvesse uma terceira, constituindo a Trindade. Assim, o 3 é o número que significa a manifestação e a expansão. O corpo, a alma e o espírito, as 3 divisões da mente: consciente, subconsciente e superconsciente. Ou seja, o 3 é considerado um número da expansão infinita, né? Que a pessoa age, a pessoa vai em busca de colocar os seus valores aqui na Terra através da compreensão desses 3 valores, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, a força de concretização do Pai, a força da manifestação amorosa da Mãe e principalmente o Espírito Santo. Espírito Santo é aquele ser que já tem a consciência de quem ele é e ele está apto aqui na Terra a se expandir. Ora, nós somos crianças, nós estamos ainda num estágio de crescimento espiritual, de crescimento material, e embora nós tenhamos uma consciência da nossa essência divina, ainda temos muito que aprender, não é? E o 3 é considerado mesmo o número da criança, da pureza, da ingenuidade e também aquele ser que está aprendendo com muita alegria. E o 3 na numerologia é considerada alegria de viver, aquela alegria inata que trouxemos dentro de nós, aquela certeza de que nós somos capazes, né, de levar a vida de uma forma mais leve, mais gostosa. Ok? Agora vamos para o número 4. Muitas referências bíblicas estão relacionadas ao número 4, mas a simbologia de tudo que existe, as 4 estações, as 4 direções primordiais, norte e sul, leste e oeste, então o 4 é considerado o número da concretização. Ou seja, o 4 se refere aos 4 elementos que aparecem simbolicamente no universo. Os pássaros representando o ar, o peixe representando a água, o fogo da criação da vida e a mãe natureza como os frutos, os produtos da terra.
No Gênesis, falam-se que no rio do Éden se dividia em 4 braços. E também, metafisicamente, nós sabemos que essas essências, água, terra, fogo e ar, estão constituindo o nosso corpo, a nossa mente, e principalmente temos que saber lidar com eles, não é? Para poder termos uma vida e uma vida equilibrada em abundância. Por isso que o 4 é considerado o número do equilíbrio, é aquela força que tem dentro de nós que sabe equilibrar os sentimentos e sabe equilibrar também a vida material. O 4 é considerado o sal da terra. Quando a pessoa tem dentro de si uma certa consciência, não é? Que ela tem aqui na Terra muitas coisas a aprender, mas ela quer aprender de uma forma disciplinada, de uma forma ordeira. Nós temos o 4 dentro de nós através de alguma letra do nosso nome, então nós temos o bom senso e análise de perceber o que é bom e o que não é bom, e ao mesmo tempo nós temos a capacidade de frear os nossos instintos através de usarmos as nossas essências, ou seja, a nossa parte consciencial. 4 é considerado também o número da responsabilidade. Então, tudo que se inicia tem corpo, mente, espírito e também a manifestação. O 4 é considerado também o número daquela pessoa que tem dentro de si um certo padrão de autoridade para poder confiar em si e confiar também nas coisas que ela está enfrentando. Olhe como os números são maravilhosos, né? Vamos agora falar do 5. Ai, o 5. Gente, o 5 é justamente a representação do movimento, das mudanças, do fluxo da vida. A humanidade vem caminhando por fluxos de vida, né? Que milênios são considerados perante o Criador como apenas pequenos instantes de vida. E o 5 fala da nossa evolução. Ele traz a oportunidade de nós aqui na Terra estarmos vivenciando, mas dentro de nós ele traz aquela vontade de ter muita liberdade. E em busca dessa liberdade, ele traz uma curiosidade. O homem vai pesquisando e ele vai encontrando novas formas de mudar, de crescer, de evoluir. E o 5 está muito ligado à vida material. Mas, à medida que o homem quer progredir na vida material, ele quer caminhar, né? Ele quer mudar as situações, ele sabe que tem dentro de si também uma força espiritual. Então, por isso que o 5 é considerado de 2 polaridades, né? Aquela pessoa que está sempre procurando crescer, sempre procurando evoluir, sempre procurando ser livre. Mas, como toda energia, ela traz também, às vezes, um certo exagero. Como ele é considerado o número dos 5 sentidos, ele traz a possibilidade da pessoa, muitas vezes, ficar prisioneira dos 5 sentidos. Mas ele traz também dentro de si uma vontade de ser livre a nível espiritual. Por isso que a história da humanidade serve para que nós possamos experimentar o poder material sem nos prendermos a ele. E nós precisamos, através do poder material, descobrir também o nosso poder espiritual. Driblando, ou seja, conseguindo entender os nossos instintos
nós podemos com certeza chegar a uma consciência de liberdade tão grande a ponto de sabermos que o mundo interno nosso é muito mais valioso do que aquela parte externa que nós estamos vivendo. E conseguimos mudar através dessa energia do 5. Agora vamos para o número 6. O número 6, tudo indica que durante a construção do universo, segundo o que traz no Gênesis, os preparativos para o aparecimento da humanidade tinham sido feitos durante os 5 dias da criação. E no 6º dia, Deus criou os seres humanos e criou o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, essência, energia luminosa, amor, e ao mesmo tempo criou no seu corpo carnal os 2 instintos, o macho e a fêmea, e os criou para que tivessem abundância, para que se procriassem, E então aqui nós temos metafisicamente a compreensão das 2 polaridades que existem dentro de nós, que é a polaridade Yang, considerada masculina, que é justamente a preservação da espécie, a realização, a oportunidade de nós vivermos aqui na Terra, conquistando cada vez mais o poder sobre as coisas, o poder do fogo, não é, que foi encontrado, e depois de todas as coisas, os nossos instintos, que têm a preservação da espécie, e ao mesmo tempo a compreensão de tudo isso, que é a nossa energia Yin, considerada feminina, e ela foi colocada num corpo mais frágil, num corpo mais, eu diria assim, submisso, à imagem do Yang, mas na realidade não porque fosse menos do que o Yang, mas por quê? Porque nós precisávamos da sensibilidade, e o Yin indica a nossa sensibilidade, aquele acolhimento, através da mulher que amamenta, que cuida dos filhos. O homem era para conquistar a parte material da vida e a mulher para as coisas mais afetivo-amorosas, O que seria da nossa vida se houvesse só a energia Yang? Vocês percebem que a energia Yang é a racionalidade. Então, muita energia Yang faz com que a pessoa em si, seja homem ou mulher, ela use apenas a parte material. Então, para ela, não tem a consideração pelo outro, não tem carinho, se transforma numa pessoa muito ruim, diríamos assim, mais rígida, Falando assim, uma pessoa que pouco se importa com o outro. Então, nós precisamos também dessa nova energia Yin para podermos equilibrar, não é? Então, o homem perfeito é aquele que conseguiu equilibrar dentro de si as 2 polaridades, Yin e Yang. E aí ele dá nascimento a uma criança, que é justamente a criança universal, essência, Aquela pessoa que já equilibrou dentro de si os seus 2 poderes, ela tem capacidade para vivenciar aqui na Terra a vida com muito mais alegria, flexibilidade, não é? Agora, o 6 significa que começou ali a parte familiar. E o 6 na numerologia é exatamente isso, é a responsabilidade da procriação, da família, do lar, das coisas relacionadas ao lar e à sociedade. Vejam que coisa maravilhosa. E o que é o 6? O 6 é justamente aquele amor que faz pelo outro. Ele ama, mas ele se dedica. Então, o 6 é considerado o número da dedicação.
é considerado também o amor que faz, que está zelando, cuidando pelo outro, pela espécie, e também aquele que gosta de cuidar do local onde ele está, do planeta onde ele mora. É um tipo de amor maravilhoso que é considerado o amor dedicação da mãe e do pai. Trabalhar e estar se colocando a serviço do outro por amor. Esse é o significado do 6. Por isso é que num lar bem formado, cada qual, homem e mulher, manifestados, sabem dos seus papéis e eles não estão competindo, mas estão se unindo, porque o 6 é o número da união das forças, Yin e Yang, e também é o número das escolhas dos relacionamentos afetivo amorosos. Vejam que coisa maravilhosa que está por trás, né, desses números. Agora vamos para o número 7. Olha, gente, o número 7 é considerado um número sagrado. É considerado o número das sacerdotisas antigas. Por quê? O 7 é uma energia que traz uma busca do homem material para o conhecimento que está oculto, ou seja, é aquela hora que o homem diz assim, puxa, mas por que será que eu nasci? Por que eu estou fazendo aqui na Terra, né? Será que tem algum propósito na minha vida? Por isso que o 7 é a energia da busca do conhecimento, da busca da sabedoria e da verdadeira espiritualidade. Ao mesmo tempo, no mundo físico, o 7 é considerado o número da busca do aprimoramento e do aperfeiçoamento do homem. Por isso, quem tem o número 7 já esteve passando por esses conhecimentos e agora aqui na Terra sente dentro de si uma necessidade de ir em busca, assim como todos vocês que estão aqui na Rádio Alfa Ômega, que estão em busca de conhecimentos, de descobrir o porquê nasceram, né? E principalmente aquele conhecimento da parte espiritual muito mais, eu diria, valiosa, né? Do que somente o mundo físico que um dia vai acabar se dissolvendo. Na Bíblia diz que Deus descansou no 7º dia e observou as suas obras. E ele viu que tudo estava muito bom. Qual é o significado metafísico disso? É que quando nós chegamos na consciência, né, dessa energia, nós estaremos então buscando, né, onde está a nossa perfeição? Será que nós somos perfeitos? Puxa, mas se eu sou perfeito, por que eu tenho tantos defeitos? E aí começa a busca da espiritualidade e da verdadeira compreensão. Por isso que o 7 é o número do buscador, da análise, daquele que quer analisar tudo, do aperfeiçoamento e também da fé. É nessa hora que o homem descansa, medita e encontra na sua vida o seu conteúdo maior, o seu conteúdo espiritual que está por trás da matéria. Vamos agora ao número 8. Bom, o número 8 é considerado o número do movimento espiral da vida, ou seja, quando nós viramos o número 8 e deitamos ele é símbolo do infinito, daquela vida eterna e contínua que está sempre se renovando e que está sempre como uma constante no universo, não é? O 8 significa a compreensão daquelas correntes da força vital que estão percorrendo o nosso corpo físico. Percebemos que existe uma vida dentro de nós, uma sabedoria dentro de nós que está conduzindo a nossa vida material.
descobrimos também que nós temos um certo poder sobre a vida material. O poder de escolhermos, o poder de caminharmos naquilo que nós acreditamos, enfim. Por isso que o 8 é considerado o número do poder, da força interior do homem. O 8 era considerado o número da autoconfiança e da convicção que o homem tem para caminhar no mundo material. Então, quem tem o número 8 aqui na Terra tem dentro de si uma certa convicção, uma autoconfiança, e ele caminha e constrói coisas físicas ótimas, maravilhosas. Por isso que ele é considerado também superficialmente como o número do poder financeiro, do dinheiro, né? Porque a prosperidade, o homem só vai prosperar quando ele estiver consciente que dentro de si tem um poder de ganhar dinheiro, de realizações, mas ao mesmo tempo ele tem dentro de si uma moral, uma consciência ética, e ele percebe que ele não precisa retirar o que é do outro. Ele sabe que ele tem também um poder espiritual de estar colaborando com o outro, e o crescimento infinito só se dá quando uma pessoa larga de ser autocentralizada demais, achando que a autocentralização lhe traz poder. Então, o 8 é considerado a lemniscata cósmica, é o progresso, é a evolução do homem e também a sua prosperidade material. Quem tem o 8 tem dentro de si uma vontade, né, de gerir e dirigir a sua própria vida com autoconfiança. Mas e quem não tem o 8, Maria Helena? Quem não tem o 8 geralmente está aqui, talvez, para conquistar esse equilíbrio. O equilíbrio de saber que ele tem poderes materiais, sim, caso ele tenha determinação e autoconfiança. A autoconfiança é uma das coisas que falta para muitas e muitas pessoas. Eu tenho 25 anos de numerologia e eu percebo que algumas pessoas só é que possuem já conquistada a energia do 8. E outras, assim como eu, estou aqui na Terra para conquistar, gerir e dirigir a minha vida material. Porque talvez em vidas passadas eu não tenha considerado que isso fosse necessário para minha evolução, certo? Então, agora vamos finalmente chegar ao número 9 para finalizar. O 9 é o estágio mais avançado quando a pessoa chega a uma conclusão de que ela pode amar a tudo isso que tem, a terra, aos seus cônjuges, a tudo que lhe cerca, mas ao mesmo tempo ela precisa se desapegar daquela, eu diria assim, daquele sentimentalismo exagerado que a faz dependente de tudo e de todos aqui na Terra. O 9 é o amor universal, é aquele amor que sentimos por tudo que existe, pela natureza, pelos homens em si, sem preconceitos. É saber que por trás de qualquer ser manifestado existe a vida divina, existe o amor e a perfeição. Agora, nós, como um 9 consciente, temos que ter maturidade emocional, porque sem maturidade nós ficamos fazendo pelo outro e não fazemos por nós mesmos. Então, o 9 também é quando você chega ao estágio de ter respeito e consideração por quem você é, saber que você é um ser divino, enxergar o ser divino nas outras pessoas e compartilhar esse amor livremente, que é o trabalho de todos nós que estamos aqui na Terra como trabalhadores da luz.
enxergarmos a luz, mas nunca nós estarmos, eu diria assim, com a compaixão de uma forma errônea. Porque a verdadeira compaixão não é você fazer pelo outro, mas você conscientizar o outro de que ele também tem Deus, capacidade, consciência para poder caminhar com a sua própria luz. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, no programa de hoje, eu quero deixar a vocês um pensamento, não é? Como seria bom se eu entendesse essas forças dentro de mim, não é? Estamos ainda caminhando na compreensão. Como crianças, nós temos que ter curiosidade, sim, mas temos também que saber lidar com as energias que estão dentro de nós para podermos atingir vibrações mais elevadas, estágios de frequência de muito mais amor. E se nós ficarmos presos nas nossas falhas e nas falhas dos outros, estaremos colocando uma venda nos nossos olhos espirituais. Então, a numerologia é uma ferramenta maravilhosa para nós abrirmos a nossa parte de visão consciencial da vida. Eu desejo a todos vocês uma ótima semana. No próximo encontro, nós estaremos falando um pouquinho mais das energias dos números para que nós possamos abrir a nossa vida, eu diria o terceiro olho, né? Que seria uma parte a mais da nossa consciência evolutiva, consciencial. E também nós despertarmos que somos energia, que a energia é dinâmica e que nós podemos modificar sim tudo, mas antes temos que modificar dentro de nós. Um beijo em seus corações. Estejamos juntos. Até a próxima quarta.